Agora sim, vamos abrir os nossos inários. Quem tem os inários aí? O número 70. O próximo, Vitória em Cristo, é o número 437. Escolheu hinos bem conhecidos para todo mundo cantar junto, bem forte.
para dar início ao nosso culto, vamos cantar o hino Não Desistir, número 150, e ao som dos instrumentos, todos podem se ficar de pé. Deus seja louvado. Não desistir. Enquanto cantava essa música, ontem, na verdade, eu lembrei do que o pastor Gilson Brito falou ontem no culto para os funcionários da Rede Novo Tempo. Ele disse o seguinte: ele disse que a nossa experiência com Deus, ela deve ser real, ela deve ser profunda e deve ser contínua. Esse texto marcou muito. De fato, ele é profundo em sua essência. E para que nós não desistamos, nós precisamos ter uma experiência com Deus real, uma experiência profunda e uma experiência contínua. E Daniel, um dos personagens bíblicos, ele, em sua experiência aqui nesta terra, ele teve uma experiência com Deus real, uma experiência profunda e uma experiência contínua. Lá no 2º capítulo, conta a história de que o rei, ele teve um sonho, todos os sábios foram ali interpretar o sonho, tentar interpretar e não conseguiram. O rei deu uma ordem para matar todos os sábios da Babilônia. E dentre os sábios estavam Daniel e os seus amigos. E Daniel, sabendo dessa ordem do rei, ele voltou para casa, e no versículo 17 do capítulo 2 diz o seguinte: Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu para que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia, ou que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados junto com os sábios da Babilônia. Eis aqui um lindo exemplo de uma oração feita a Deus, solicitando por misericórdia, solicitando por sua bênção, por seu poder naquele momento. Os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles oraram a Deus e eles foram abençoados. Deus revelou o sonho a Daniel e Daniel interpretou o sonho para o rei Nabucodonosor. E todos os reis, todos os sábios da Babilônia, eles foram culpados, inclusive Daniel.
A oração dos 3 amigos de Daniel aqui fizeram a diferença, ou fez a diferença. A oração de Daniel fez a diferença. Esse é o momento onde nós vamos nos ajoelhar aqui diante do altar do Senhor, rogando as bênçãos de Deus, suplicando as bênçãos de Deus para este povo aqui. Sabemos que temos alguns com algumas dificuldades, outros não têm dificuldades, mas a nossa missão, ou o nosso dever é orar, é nos colocar aos pés do Salvador. Neste momento eu quero convidar aqueles que querem orar juntos aqui, prostrados no altar do Senhor, para que nós possamos fazer essa oração juntos, para que nós possamos elevar essa oração juntos. E assim como Daniel e os seus amigos rogaram pelo poder de Deus, nós possamos rogar pelo poder de Deus também para as outras pessoas, para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Aqui ao nosso lado, nós temos uma arca, onde existe uma equipe, um grupo de oração nesta igreja dedicado a orar pelos pedidos que são depositados ali e os agradecimentos. Não deixe de depositar o seu pedido e o seu agradecimento. Vamos orar, vamos nos colocar de joelhos neste momento. Pai querido que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós não somos nada, mas estamos aqui, Senhor, prostrados, erguendo a nossa voz nesse momento, para erguer o nosso louvor e o reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Essa igreja, Senhor, cada um aqui tem uma missão muito especial, a missão que Tu mesmo enviaste a cada um de nós para pregar a mensagem de esperança àqueles que estão neste mundo escuro. Senhor, nos ajuda a cumprir essa missão, e é por essas pessoas que nós oramos agora, Senhor. Por favor, abençoe essas pessoas que estão para receber essa mensagem, abençoe essas pessoas que estão ao nosso redor, que precisam receber essa mensagem, e nos ajuda, nos dá força, Senhor, para que nós possamos tomar a iniciativa e irmos de encontro com essas pessoas. Rogamos a presença do Teu Santo Espírito neste momento em cada coração, Senhor, e que na verdade nós possamos estar com o coração aberto para receber esse poder maravilhoso que vem dos céus. Pedimos a Tua bênção também para aquelas pessoas que estão por algum motivo, Senhor, passando alguma dificuldade, aquelas que estão em nosso meio, Senhor, dificuldade de todas. Existem vários tipos de dificuldades e nós queremos, Senhor, pedir que Tua mão poderosa esteja sobre cada membro desta igreja. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu poder, dá-nos a Tua bênção, Pai querido. E eleva-nos, Pai, a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do Teu amor possa fluir em nossa alma. É confiante na Tua graça e inspirados pelo Divino Espírito Santo e em nome, por amor de Jesus, que nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém, Pai querido. Amém. Mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver
batalhas duras que perdi, quando de ti me afastei e tão longe vaguei, hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar na tua mão e no poder transformador do teu perdão. E eu entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova a minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar na tua mão e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar na tua mão e no poder transformador do teu perdão. E ao receber estes milagres, eu quero confiar na tua mão. Quero o poder transformador do teu perdão. Sábado que vem, dia 7, é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos ter uma programação lá na Maria, no sítio da Maria, para todas as mulheres dessa igreja. Sábado que vem eu vou ser o pregador, não sei nem o que eu vou pregar aqui para os homens, eu estou completamente confuso. Talvez como um homem pode dizer sim sempre para sua esposa. É um bom tema? É um bom tema. A Rosileia, ela está distribuindo aí um papel para as mulheres fazerem as inscrições.
Os pais devem trazer os filhos para a igreja e deixar sua esposa lá sem as crianças. E ao meio-dia nós vamos levar uma cesta lá para o sítio da Maria e vamos comer ali em família. Esse programa é para casadas, solteiras, viúvas, divorciadas, desquitadas. Para todas as mulheres da igreja. E nós, os homens, estaremos aqui. Vai ser muito interessante esse culto de sábado. E triste também, né? Longe das esposas. Senhores, hoje nós estamos terminando os 10 dias de oração. E é plano mundial da igreja que tenhamos pelo menos 10 horas de jejum. Então, nós teremos uma programação toda especial. Assim que acabarmos a escola sabatina, nós vamos vir para a igreja novamente, onde estaremos aqui até as 19 horas. Ninguém é obrigado a vir, mas eu apelo em nome de Deus que você venha. Haverá ali no colégio uma mesa com algumas frutas, suco, para aqueles que por algum problema não podem passar algum tempo sem comer, ou muito tempo, perdão. Então você pode passar no colégio, tomar um suco, comer uma fruta e vir para cá. A programação é muito especial e eu tenho certeza que você será abençoado. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a vida cristã será paralelamente à vida dos salvos no momento em que a igreja andar a primeira, segunda, terceira e a quarta milha. E nós precisamos disso. Então contamos com a presença de todos vocês. A partir de 12 horas, meio-dia, já vai ter uma mensagem aqui para você ficar refletindo em oração até a programação começar. E aí vamos até as 19 horas e o nosso presidente, o pastor Ronaldo de Oliveira, vai estar encerrando a programação aqui no final da tarde com um lindo batismo. Nós teremos um batismo especial hoje. Contamos com a sua presença, eu conto com você. Eu queria de forma carinhosa agradecer, talvez algo que já deveríamos ter agradecido aqui há muito tempo. Todos os sábados, já faz muito tempo, que nós temos aqui à frente bonitas flores. Quem providencia essas flores é a família do irmão Edmundo. E eu queria, em nome da igreja, agradecer essa doação de todos os sábados para embelezar a nossa igreja. Aqui, nessa salinha, tem uma câmara de oração feita com muito carinho pela irmã Miriam, para usarmos hoje à tarde, durante toda a tarde. Nós vamos ter a oportunidade de nos dirigirmos ali e nos quedarmos, nos derramarmos diante de Deus em oração, a fim de que o Senhor nos abençoe. Então, não esqueça, terminou a escola sabatina, nós estaremos todos aqui novamente, com todas as igrejas do nosso distrito, para termos momentos especiais com Deus. Que Deus abençoe a todos. Do Jardim América. Quem está feliz, diga amém. E eu quero dizer que eu também estou muito feliz e tenho motivos muito especiais para agradecer a Deus por estar aqui com vocês nesta manhã.
Não apenas agradeço a Deus, mas agradeço ao colega, ao amigo, o pastor Ezequias, porque me confiou a responsabilidade de compartilhar com vocês o estudo da palavra de Deus. Agradeço ao Ronald, que foi a ponte para que eu estivesse aqui hoje. E como eu disse, eu tenho motivos especiais. É claro, um deles é porque estamos encerrando, se é que podemos dizer assim, esse belíssimo projeto, 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Quando a igreja, que já ora, que já se reconsagra a Deus a cada sábado, durante todo o ano, ela separou esses dias para ter uma comunhão ainda mais próxima com Deus, estar perto de Deus e orar por motivos especiais. Aqueles que acompanharam pela revista que foi preparada pela nossa igreja, tivemos dias especiais, motivos especiais para qual orarmos, e ali belos textos que nos inspiraram e nos motivaram a estar mais perto de Jesus Cristo. Aqui na Novo Tempo, nós tivemos a cada manhã um pastor pregando e renovando em nós esse desejo de ter uma comunhão íntima e pessoal com o nosso Deus. E eu tenho hoje a responsabilidade de trazer o último recado. E eu vou falar do coração para vocês. Quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito na minha vida, na vida de minha família. Não estou me referindo à minha vida ministerial. Estou me referindo à transformação operada na minha vida, na vida da minha família, pelo poder da palavra de Deus. Esta é a 4ª vez que eu estou pregando aqui na Igreja de Jardim América, desde que vim para Novo Tempo, há 4 anos e meio atrás. A primeira vez eu compartilhei um pouco da minha história. As outras vezes eu diria que um sermão encomendado, solicitado. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho como diretor da Novo Tempo, porque eu quero colocar aqui alguns pedidos de oração a vocês, uma vez que estamos encerrando esta campanha dos 10 dias de oração. E eu quero falar também por um outro motivo especial. Eu acredito que vocês saibam disso, e quem não sabe, fica sabendo hoje, que esta igreja é sim conhecida como a Igreja da Novo Tempo. É o que as pessoas dizem por aí, que a Igreja de Jardim América é a Igreja do Novo Tempo, é como se fosse a igreja oficial do Novo Tempo. E sabe que esta é uma afirmação que tem as suas razões e os seus motivos, e eu concordo com ela. Poderíamos dar aqui algumas delas. Esta igreja acolhe a família que possibilitou a vinda do Novo Tempo para cá, Dona Maria, irmão Edmundo, que viabilizaram este grande projeto. Eu acho que nem eles, nem aqueles que acreditaram na vinda do Novo Tempo para cá, imaginariam que a Novo Tempo se tornaria o que se tornou, uma das maiores redes de comunicação cristã do mundo, e a maior da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem sido motivo de exemplo, e poderia dizer, copiado no bom sentido, o que estamos fazendo aqui, e levando para o mundo talentos, projetos, e acima de tudo, inspiração, motivação, acreditar sim no impossível, e fazer mais a cada dia. E é o que nós fazemos como Novo Tempo. Existem outros motivos. Aqui nesta igreja foi realizado algumas das reuniões mais importantes para o desenvolvimento da comunicação na América do Sul, as decisões para que aqui estivéssemos. E tem um outro motivo, querem ver? Quantos aqui trabalham na Novo Tempo, ou tem algum familiar que trabalha no Novo Tempo? Levante a sua mão. Eu posso afirmar com segurança que temos aqui mais da metade da igreja. Eu posso dizer que esta igreja acolhe boa parte dos servidores do Novo Tempo. Aqui eles aprendem a amar a Deus, a adorar a Deus. E eu gosto de dizer, pastor Ezequias, por onde eu vou, que a igreja não é uma extensão do Novo Tempo. A Novo Tempo é que é uma extensão da igreja. O Deus que nós pregamos lá é o Deus que aqui nós adoramos a cada sábado. A mensagem que lá nós pregamos é a mensagem que aqui nós aprendemos, desde a escolinha, na escola sabatina, nos cultos, nos momentos de adoração. Portanto, quem prepara a Novo Tempo para o serviço que nós realizamos? É a igreja. E eu agradeço a vocês por acolherem os nossos servidores, assim como me receberam tão bem, e continuarem
ao nosso lado. Eu quero dizer a vocês de que existe um ditado popular que menciona de que em casa de ferreiro, espeto é de pau. Eu não gostaria que isso acontecesse naquela que é considerada a igreja do Novo Tempo. Por que eu digo isso? Sou convidado e viajo pelo Brasil e pela América do Sul, contando as maravilhas do Novo Tempo, compartilhando algumas informações, e eu gostaria de fazer isso com vocês. É possível que muitos não conheçam, e é possível que isso vai abrir ainda mais a sua visão e partilhar conosco o desafio de crescer mais. E entre estas informações, eu quero passar um vídeo a vocês. Entre tanto que nós produzimos, este foi apresentado na última comissão diretiva da Novo Tempo, na verdade o Concílio Quinquenal da Divisão. Eu gostaria de partilhar esse vídeo com vocês. E como eu digo por aí, por onde eu passo, com vocês, a Rede Novo Tempo de Comunicação, com vocês, a Rede da Esperança. A Novo Tempo nasceu com a missão de ser diferente. Comunicação para nós não é um negócio, mas um meio de salvar. Integramos todas as mídias para alcançar um único objetivo: anunciar a mensagem de esperança. E isso tem sido possível porque a Novo Tempo é uma igreja em comunhão, feita de pessoas comprometidas. Uma igreja que tem pressa na pregação do Evangelho e servidores que entenderam a razão da nossa existência. Todos trabalhando unidos para que um novo tempo chegue para muitas pessoas. E quando isso acontece, relacionamentos são restaurados, vidas são transformadas e novas histórias começam a ser escritas. O Novo Tempo para nós foi um milagre que aconteceu na nossa vida. Foi Deus que colocou o Novo Tempo para minha família. Ela nos uniu e a cada dia assim a gente está ali compartilhando como uma família mesmo. Então assim é a minha casa. A Novo Tempo é a minha casa. Quando eu ouvi aquela voz que era o canal da Novo Tempo, para mim foi como eu tivesse visto um profeta vindo do céu, falando para mim: agora você encontrou aonde você vai achar a paz. Por intermedio de la radio, yo más me aferré a los brazos de Jesús. Y ahora, a pesar de que viva sola, no me siento sola. O que o Novo Tempo fez para mim é algo esplendoroso, é algo que jamais eu vou esquecer. Não há outra coisa que Novo Tempo. Tu te vas prender el canal hablando de Jesús. Tu te vas a qualquer hora, todo es de Jesus, não há outra coisa. Antes ela brigava comigo, não tinha paciência, ficava quase o dia inteiro trancada no quarto, no escuro. Depois que ela conheceu, tudo isso mudou. E a Novo Tempo, quando ela entrou na nossa vida, ela tampou um buraco que nós tínhamos no nosso coração, né? Cada vez que escuchaba la radio, llenaba mi corazón de alegría, llenaba mi ser, y ahora me siento feliz y contento de poder siempre seguir escuchando la radio. Foi a maior bênção que eu já tive na minha vida, foi assistir a televisão do Novo Tempo. Parece que é uma vitamina que a gente tem espiritual, sabe? O alcance que se tem, a bênção que é a internet, a televisão, a rádio, na pregação do Evangelho. Eu fui alcançada por este meio e eu acredito que muitas outras pessoas foram e estão sendo e ainda serão alcançadas. Deus ouve com atenção todo aquele que clama pela verdade. E assim foi com Patrícia Romania. Mesmo nascida em berço de ouro, ela trilhou seu próprio caminho. Ficou conhecida por ser a vocalista de uma banda católica e mais tarde ingressou na carreira country, ganhando palcos internacionais. Mas uma busca pessoal inquietava seu coração. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, que sempre amou a Deus, mas o meu conhecimento era muito parcial, até mesmo pelo que as igrejas ensinam. Então eu sempre
estive em busca mesmo de saber a verdade, de querer entender, de querer compreender. Porque quando a gente não entende, quando a gente não compreende, a gente tem até uma esperança falsa, assim, né? E foi exatamente a paixão pela música que fez com que a Patrícia parasse na Novo Tempo. Parei num programa, Caixa de Música. Encontrei aquele programa e disse, nossa, que programa é esse, né? Que emissora é essa? Nunca, não tinha conhecido antes. Assisti, gostei muito das músicas, dos clipes. Achei uma qualidade muito grande, assim, de som, de imagem. Então, aí eu passei a assistir a TV Novo Tempo através deste programa em específico. A TV Novo Tempo realmente tirou uma venda dos meus olhos, porque eu era uma pessoa que eu tinha contato com a Bíblia. E eu não entendi, não enxergava. E a TV realmente tirou uma venda dos meus olhos. E eu passei a enxergar, a ver a verdade mesmo. Então foi muito forte, assim, Deus dizendo no meu coração que mudanças precisavam ser feitas, porque a minha vontade sempre foi agradar a Deus e na verdade eu não estava agradando e nem sabia disso. E de repente eu descobri a forma de como agradá-lo, de como realmente ser agradável a Deus, sabe? E as minhas mudanças iniciais foram muito interiores e pessoais. Eu falo que eu nasci de novo e a TV foi passo a passo me ensinando e me criando como a gente faz assim com uma criança, sabe? Quebrando tabus, me ensinando sobre a moralidade, porque nos dias de hoje, principalmente, as pessoas vivem assim como eu vivia, de uma forma muito imoral. E a TV Novo Tempo trouxe essa noção e esse discernimento para a minha vida, que antes eu não tinha. A TV Novo Tempo é diferente de tudo que eu já havia visto, é muito especial. É realmente uma grande emissora com uma grade de diversos programas interessantes e muito bons e que realmente contribuíram para me tornar uma nova pessoa. Oferecer um novo tempo para milhões de pessoas. Chegar a novos lugares e conquistar corações que precisam de esperança. Este é o nosso trabalho, uma rotina feita para salvar. Apresentando uma mensagem que rompeu a barreira do tempo, mas que ainda hoje pode mudar vidas. O que buscamos a cada dia é um novo tempo para você. Nasce um novo dia, o sol se levantou, na sua companhia eu sinto mais amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo nasce com o tempo que passou. Passa o tempo, passa a história, fica em sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Passa o tempo, passa a história, fica em sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Eu quero compartilhar agora algumas informações para vocês, alguns números. Na verdade, eles apenas traduzem um pouquinho daquilo que realizamos a cada dia aqui na Novo Tempo. A nossa rede de rádios hoje já possui aproximadamente 140 rádios hoje na América do Sul, sendo 122 rádios nos países hispanos e temos 18 rádios aqui no Brasil. Estimamos que alcançamos 800 cidades. E se considerarmos as outras rádios que retransmitem o conteúdo que nós aqui produzimos, que não pertence à organização, temos uma audiência potencial de 60 milhões. A rádio, na verdade, está disponibilizada para todos em qualquer lugar do mundo. Basta ter um smartphone ou um tablet com acesso à internet, inclusive de baixa qualidade, e você já pode ouvir aqui a nossa rádio em português ou espanhol. Uma vez que falamos da internet, alguns dados que impressionam. Os nossos conteúdos foram visualizados no ano de 2014
41 milhões de vezes. E conseguimos atingir em usuários únicos quase 40 milhões de pessoas. Tivemos mais de 55 milhões de interações. E já temos mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. E de igual modo, os estudos bíblicos que são produzidos pela gravadora estão disponibilizados na internet. Temos um aplicativo para que o internauta possa estudar a palavra de Deus onde quer que ele esteja. Alguns dados da TV Novo Tempo. Está sendo realizado no Brasil o mutirão de regularização de canais e de expansão de canais através da Anatel e do Ministério das Comunicações. Este mutirão já passou por 3 estados e a Novo Tempo está participando ativamente, protocolando pedidos de novos canais nas mais diversas cidades do Brasil. E nesses 3 estados nós já ganhamos 29 canais em Minas, 72 canais na Bahia. Agora, no dia 8 de janeiro, foi publicado no Diário Oficial 87 canais outorgados para Novo Tempo no estado do Paraná. Existe um calendário nos próximos, quem sabe, 2 anos, estaremos participando e estimamos, e a nossa expectativa é que consigamos mais de 1.500 canais em cidades espalhadas pelo Brasil. Hoje, pelo sinal que está no ar, nós alcançamos nos canais próprios que pertencem à organização adventista 50 milhões de brasileiros. Estou falando de audiência potencial. Temos 140 parcerias com prefeituras, alcançamos 4,5 milhões em cidades pequenas. E das cidades que pertencem à organização, das licenças que pertencem à organização, nós já estamos em 17 capitais. Destas temos apenas uma que é alugada e uma outra que é cedida. Hoje estamos presentes na TV paga, como vocês sabem, na Sky, na NET e na Oi. Talvez vocês não consigam visualizar todos os números, mas já estamos presentes em 70% da TV paga no Brasil, alcançando 13 milhões de lares. E aqui tem uma informação. Essa informação foi da Associação Brasileira de TVs por Assinatura, no congresso que tiveram ano passado, e eles declararam que existem 4,2 milhões de domicílios brasileiros com TV paga clandestina, localizadas em sua grande maioria, essas TVs, na periferia das grandes cidades. Se acrescentarmos esses números, a nossa audiência potencial, com canais próprios, prefeituras, Sky, NET, Oi, entramos nas parabólicas com receptores digitais, e ali incluindo essas antenas irregulares, e descontando a sobreposição de TVs por assinatura, onde nós estamos em canal aberto, curiosamente o número chega a 100 milhões de brasileiros. Audiência potencial. E qual é o resultado de todos os nossos esforços na rádio, na internet e na TV? Na Escola Bíblica da Novo Tempo. Eu costumo dizer que a Escola Bíblica da Novo Tempo é a ponte entre a igreja e a Novo Tempo, entre o telespectador, internauta e ouvinte a Novo Tempo. Temos hoje 18 cursos disponíveis em revistas, CDs e DVDs. Temos 9 online disponibilizados na internet. Temos 1.855 pastores cadastrados na Escola Bíblica, onde eles podem ali encontrar os endereços das pessoas que fizeram contato conosco e estudar a Bíblia com elas. E aqui o resultado do ano passado: 26 mil dúvidas bíblicas respondidas. Recebemos mais de 31 mil pedidos de oração e oramos por eles. E nós enviamos 237 mil estudos bíblicos, totalmente gratuitos. Aqui o total de alunos, chegamos a 600 mil alunos em 31 de dezembro de 2014. Um dado que impressiona: toda a história da Escola Bíblica, até dezembro de 2013, nós cadastramos 400 mil alunos, e só no ano passado cadastramos 202 mil alunos. Em um ano, tudo que foi conseguido no restante da história da Novo Tempo. E a nossa meta do coração este ano é chegar até 31 de dezembro com 1 milhão de alunos estudando a Bíblia com a Novo Tempo. Eu gosto muito deste verso. Eu o li pela primeira vez e fiz aplicação no Novo Tempo num material preparado pela Novo Tempo. Os discípulos não tinham a compreensão exata desta profecia de Jesus Cristo, mas nós temos hoje. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. A esperança está caindo pelos telhados.
Não existem mais limites para a pregação do Evangelho. E a tecnologia será a ferramenta unida a esta igreja, aos nossos esforços, a todos os outros ministérios e departamentos, para alcançar a todas as pessoas. Pessoas que outrora não estavam sendo alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Eu quero deixar com vocês aqui, uma vez que hoje é o dia do encerramento dessa campanha, alguns pedidos de oração pelo Novo Tempo. Irmãos, eu também gosto de dizer que a Rede Novo Tempo de Comunicação é uma campanha de evangelismo permanente. Estamos pregando a palavra de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como eu disse, alcançando pessoas que outrora não conheciam o amor de Deus. Por este motivo, irmãos, certamente a nossa equipe, os nossos servidores serão duramente provados, duramente tentados, porque somos a linha de frente da pregação do Evangelho. E o meu primeiro pedido a vocês é que vocês orem pela vida espiritual de cada servidor da Novo Tempo, todos indistintamente. Não importa se trabalha na manutenção, no jardim, não importa qual seja a atividade operacional, ore por esse servidor, porque cada atividade feita ali dentro daquele espaço é pregação do Evangelho. Segundo motivo de oração, eu não quero que as pessoas que trabalham na área operacional de apoio se sintam constrangidos com aquilo que eu vou dizer, ou diminuídos, mas eu quero que vocês orem especialmente pela produção e apresentação de nosso conteúdo. Como eu disse, não que as atividades operacionais não sejam importantes, mas aqueles que preparam o texto, aqueles que escolhem o verso bíblico que vai ler, aquele que prepara uma matéria, ele precisa ter a mente totalmente dirigida pelo Espírito de Deus, para dizer a palavra certa, no tom certo, e apresentá-la para alcançar corações. É diferente e é especial aqueles que preparam o conteúdo e que apresentam o conteúdo. E eu vou contar uma história para vocês. Poderia contar N histórias impressionantes que recebemos todos os dias, mas uma história que mostra o poder da apresentação de uma mensagem. Um pastor, ele é claro, de olhos azuis. Ele é distrital, ele pegou os endereços da escola bíblica e foi visitar uma senhora. Ele viu a idade, por volta de 70 anos, aqui vai estar em casa. E era um prédio desse Singapura ali em São Paulo, que não tem portaria. Ele subiu e bateu na porta. E atendeu aquela senhora. E ele a cumprimentou dizendo o seu nome e disse assim: eu sou o pastor da Novo Tempo. Aquela senhora olhou para ele e disse assim: o senhor é o pastor Luiz Gonçalves? De olhos azuis? Ele disse: não, não sou o pastor Luiz Gonçalves. E entrou, e ali se assentou com ela, e ele viu que ela assistia TV, numa anteninha V, com 2 pontas de bombril, e ficava toda chuviscada. Assistia TV todo dia. Esse pastor me disse que foi o batismo mais fácil que ele fez em toda a sua vida ministerial. Essa senhora não tinha condições para ir à igreja, sua filha não tinha condição de levá-la, ela foi à igreja, se batizou imediatamente, e agora os irmãos a levam para a igreja a cada sábado. Assistia a TV, praticamente só ouvindo, como acontece na rádio. Por isso eu peço a vocês, orem por esse grupo especial, aqueles que preparam a mensagem e que a apresentam. E aqui vai um pedido: orem pelo pastor Gilson Brito. Eu não sei se ele já está congregando aqui com vocês, mas eu acredito que ele já deve ter estado por aqui. O pastor Gilson vem para se unir ao trabalho realizado pelo pastor Ivan, pelo Leandro, pela Darleide, o pastor Arilton, o pastor Kleber, esses que têm a responsabilidade de abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, mas de uma forma diferente, e algo que despertou em nós o desejo de fazer algo diferente. A maioria dos nossos programas são gravados, não são ao vivo. Eu estou me referindo aos sermões, às pregações, com o pastor Ivan, com o pastor Arilton, com o pastor Kleber. E nem sempre esses sermões estão contextualizados com o que está acontecendo. Eu me recordo, naquela semana em que o Roberto Campos faleceu, não se falava de outra coisa. O jornalismo, nós temos aqui
parte da equipe do departamento apresentou a matéria, apresentou o assunto, mas o que nós falamos sobre isso? O Brasil naquela expectativa, aquele clima de consternação, aquelas imagens, e nós não fizemos nenhuma pregação sobre o tema. O pastor Gilson vem para pregar sermões contextualizados. Haverá uma matéria jornalística falando daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, as eleições, caiu um avião, uma catástrofe natural, uma data especial. Apresenta-se a matéria jornalística, ele ao vivo, 2 vezes por semana. Ele vai abrir a Bíblia e vai contextualizar. Vai trazer uma mensagem cristocêntrica, escatológica, levando as pessoas a verem os fatos que estão acontecendo hoje, no dia a dia, de uma forma diferente, levando a elas a esperança. Que grande desafio! Orem para que a mente e o coração do pastor Gilson, as pessoas estarão trabalhando com ele, desde a coordenação, desde a direção da TV e a produtora que estará ao seu lado, para que tenha uma mente dirigida por Deus. E é claro, orem pela expansão da Novo Tempo, para que a Novo Tempo esteja em cada casa desse Brasil. Eu tenho um desejo acalentado desde que aqui cheguei, de que nós temos uma rádio aqui no Vale do Paraíba. Seria uma bênção. E por que Deus nos pode dar essa bênção? Deus pode dar essa bênção, sim. Recentemente agora estive com um engenheiro que vai trabalhar para viabilizar a Novo Tempo em todas as parabólicas do Brasil. Nós entramos agora no digital, mas existem 21 milhões de residências com parabólicas com receptor analógico no interior, na zona rural, e na verdade os canais mais populares e documentários e filmes, etc., não tem muito interesse desse público, que são patrocinados, e esse público não tem uma renda per capita muito alta. E se nós entrarmos ali, irmãos, a exposição vai ser maciça. Não tem documentários, não tem filmes, não tem canais esportivos. E algo que era inimaginável, por iniciativa dele, de um contato feito com o Dr. Lucas, ele abriu uma porta. Aquilo que tecnicamente até parecia impossível, esse milagre pode acontecer? Pode. Deus pode fazer mais. Fica o meu pedido para que vocês não apoiem, nem apenas continuem apoiando o Novo Tempo, e muitos vão lá para nos ajudar com programas, etc., mas que orem, e orem de forma ousada. Se existe algo que eu tenho procurado viver na minha vida, no meu ministério, é procurar fazer algo que, quem sabe, alguém nunca fez. Acreditar realmente no impossível, não pelo meu conhecimento, não até mesmo pela capacidade da equipe que está ao nosso redor, e ali todos temos funções estratégicas e importantes, mas acreditar sim naquilo que está contido aqui na palavra de Deus, o poder para ir mais, para fazer mais longe, para alcançar todas as pessoas. E tudo isso, irmãos, começa com muita oração, com joelhos no chão, com comunhão com Deus. No final do ano passado eu me deparei com uma história, lendo a Bíblia, eu não procurei aquela história para fazer nenhum sermão, e eu li, reli, aí eu fui ao Espírito de Profecia, vi ali a narrativa, os comentários daquela história, e eu disse assim: eu preciso ter esta fé, eu preciso ser um filho de Deus como este líder no passado foi, eu preciso ser um líder assim, e eu preciso de alguma forma inspirar a minha igreja, acreditar no impossível. Eu quero recordar essa história com vocês. Nós conhecemos belíssimas orações na Bíblia, nos momentos mais de festa, em situações diferentes, difíceis, por homens, mulheres, crianças, que em algum momento de desespero ou numa expectativa, clamaram por algo impossível. Mas a história de Josué me impressiona. Eu considero Josué um dos grandes personagens bíblicos. A vida deste homem, a sua liderança, é um modelo para a minha vida como um pastor, e deve ser para todos os pastores e membros desta igreja. Existe um episódio que aconteceu durante o ministério de Josué, a sua liderança, quando os gibeonitas vieram ao encontro do povo de Israel, que ali estava na terra de Canaã, e eles vieram sujos, com os pães embolorados, com as suas vasilhas de água rotas, com os pés e as sandálias empoeirados, dizendo que vinham de muito longe e queriam ser acolhidos e servir aquele povo. E quando Josué e os líderes viram a aparência daquele povo, é como que sentiram pena, os acolheram e fizeram uma aliança com aquele povo para os proteger. Mas aquilo era uma farsa. Aquele povo era daquela terra
da cidade de Gibeon, e eles foram ali com medo do Deus que havia operado coisas impressionantes no seio do povo de Israel. 3 dias depois aquela farsa foi descoberta, Josué não havia consultado a Deus para fazer aquela aliança. Eles não rejeitaram aquele povo, não mataram aquele povo, mas a história nos diz que eles se tornaram rachadores de lenha, carregadores de água. Não que haja alguma coisa errada com isso, pode ser uma tarefa nobre, mas as descendências que vieram, viram naquela atividade uma demonstração de que Deus rejeita a farsa, a mentira e o engano. Aquele povo ali aprendeu sim a amar a Deus, a servir a Deus e a adorar o Deus do povo de Israel. Mas a história no capítulo 10 nos diz que algo diferente aconteceu. Do livro de Josué, capítulo 10, e abram aí as suas Bíblias neste capítulo. Diz que os príncipes das cidades da terra de Canaã ficaram revoltados por aquele povo, que não era um povo pequeno. Gibeon era uma cidade, como uma cidade real, uma grande cidade, deles terem se rendido àquele povo intruso naquela terra. E sabe o que aqueles príncipes fizeram? Se reuniram e decidiram atacar os gibeonitas e matá-los. A história aqui no capítulo 10 do livro de Josué nos diz que os líderes dos gibeonitas foram ao encontro de Josué e disseram as palavras do verso 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós, clamaram por socorro, não tinham como se proteger. Agora Josué agiu diferente. Ele fez o que eu devo fazer todas as manhãs, antes de eu ir para Novo Tempo, para dar um conselho, para tomar uma decisão, para contratar alguém. Estou dizendo em relação à equipe da Novo Tempo, e eu me incluo, a preparar qualquer coisa. Nós devemos consultar a Deus, devemos orar ao Senhor, pedir a ação de Deus. E Josué não quis cometer um outro erro. E Josué consultou a Deus. E Deus respondeu a Josué. As palavras que encontramos no verso 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, nos diz aqui que foi um encontro daquele povo. Arregimentou o seu exército, e a noite toda Josué viajou, e antes que aqueles príncipes confederados com seus exércitos sacassem os gibeonitas, no amanhecer daquele dia, Josué atacou aquele povo com seus exércitos. Deus queria dar ali mais uma grande demonstração do seu poder, reivindicar naquela terra o seu povo, a sua verdade. E nos diz, irmãos, que aquele exército dos inimigos começou ali a ser assolado, e eles começaram a fugir. O relato aqui no verso 10 e 11 nos diz como foi aquela investida e ação de Deus. O Senhor se conturbou diante de Israel, diz o verso 10, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeque e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O dia estava passando, os inimigos começaram a fugir pelas montanhas, e o que aconteceu? Josué percebeu que a noite não poderia matá-los. Josué percebeu que o dia era curto. E sabe o que servo de Deus fez, irmãos? Sabe o que este homem temente a Deus fez? Uma oração ousada. Ele pediu o impossível, o que encontramos no verso 12. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. E no verso 14, no verso 13 diz que
Isso não se apressou e ficou quase um dia inteiro o sol parado. E no verso 14 nos diz que não houve dia semelhante a este. O que aquele servo de Deus fez, irmãos? Uma oração ousada. Orou pelo impossível. Existe um texto que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 509. Eu não vou ler todo o texto, mas ele diz que Deus, o Espírito de Deus inspirou a oração de Josué para que de novo pudesse dar prova de seu poder. E Josué não foi arrogante em sua oração. Ele orou com sinceridade de coração. Interessante é que antes de orar a Deus, ele fez tudo que a energia humana podia fazer. Então, pela fé, clamou, rogando o auxílio divino. Às vezes, irmãos, nós paramos pedindo a Deus por bênçãos, na saúde, na família, no trabalho, por tantas outras coisas, mas nós nem terminamos de fazer a nossa parte. A bênção de Deus está te esperando, meu querido amigo, meu querido irmã e irmão, mas faça primeiro a tua parte, porque a oportunidade de Deus agir começa quando termina a sua. Não perca a oportunidade de fazer a obra que Deus lhe confiou. E ali tem essa frase célebre, que o segredo do êxito é a união do poder divino com o esforço humano. E termina dizendo que homens de oração são homens de poder. Claro, aqui no sentido generalizado, homem e mulher. Eu queria agora dar um testemunho para vocês. O poder da oração, o poder da fé, da perseverança e da paciência. Aqui está uma família comum. A foto é antiga, ela estava no monóculo, eu com muita dificuldade consegui tirar, e lá no scanner potentíssimo da casa publicadora, eles conseguiram me entregar esta imagem, feita há 47 anos atrás. Ali está eu, junto à minha mãe, o meu irmão, mais velho que eu, 3 anos, as minhas 2 irmãs, uma com 15 e 16 anos, e os meus pais. Não, eu sou o menorzinho da família ali, o pequeno, pastor. Bonito, mais bonito ali, pastor, sou eu. Eu tenho motivo para ver esta imagem me emocionar, porque entre tantas bênçãos que eu disse a vocês, que eu recebi esta semana, na quarta-feira eu completei 50 anos de vida. Jubileu de ouro, meio século. E eu recebi mensagens de amigos de todos os lugares. Foi um dia que passei o dia inteiro ali no WhatsApp, no telefone, no e-mail, fazendo contatos. Mas o melhor presente que eu recebi foi quando a minha esposa olhou e disse a mim: você está muito bem para 50 anos. Não existe melhor presente do que este. Louvado seja Deus por isto. Como eu disse, parece uma família comum, normal, mas não era, irmãos. Não era, porque aquele homem que está ali era um viciado em bebida alcoólica. Eu já contei a história da conversão da minha família e da conversão deste homem. Mas eu quero falar daquela mulher que está ao centro, que viveu com ele quase 45 anos, casados. A minha mãe morava numa fazenda, uma família com mais 13 filhos, e tinha muitas posses. O meu pai numa outra fazenda, e eles se casaram e foram viver na cidade de Juiz de Fora. E a vida do meu pai degringolou. Perdeu o que tinha, a minha mãe perdeu o seu dote, não sobrou nada. E meu pai, devido às más amizades, se envolveu com bebidas. As filhas nasceram logo, e a minha mãe começou a viver aquele drama. Um homem que a humilhava, que batia nela, batia nas filhas, naturalmente, quando estava bêbado. Mas a minha mãe, católica, dedicada e fervorosa, ela clamava a Deus e pedia a Deus pela transformação do seu pai. Trabalhava horas a fio costurando para poder sustentar as filhas, porque os recursos faltavam em casa. Veio aquele filho mais velho. No momento de muita vida difícil, a minha mãe procurava dar amor e carinho ao meu pai, porque sabia ela que ela era o caminho para transformar a vida daquele homem. Ela evitava ter filhos, tomando seus medicamentos na época, mas engravidou. Escondeu aquela gravidez, como eu já contei aqui, do pai, que algumas vezes tentou matar aquela criança, até que ela teve uma visão que aquele filho iria trazer a introdução
E o meu irmão, o pastor Geraldo Magela, que hoje trabalha na União Sudeste Brasileira como ministerial, foi um instrumento usado por Deus para trazer a palavra à minha família. Eu me batizei logo depois. Vale destacar, irmãos, de que o Geraldo foi o filho rejeitado, mas depois que ele nasceu, meu pai se encantou, porque era um menino muito lindo, de olhos verdes. Meu pai tanto se orgulhou daquela criança que deu a ele o seu nome de Geraldo. Mas ao ver aquele menino e as moças grandes, ele disse assim: eu quero ter outro filho para fazer companhia para ele, e eu nasci. E ele me deu o nome do seu pai. Durante a nossa vida, eu e meu irmão vimos o meu pai humilhar a minha mãe. Não foram poucas as vezes que a gente teve que evitar que a minha mãe sofresse mais do que sofria. Não foram poucas as vezes que a minha mãe usava roupa comprida nos braços para esconder as agressões. Em alguns momentos eu cheguei a dizer para minha mãe: como a senhora aguenta? Por que a senhora não acaba com essa vida? E ela dizia com a serenidade como foi durante toda a sua vida: o seu pai precisa mais do nosso amor do que nós precisamos dele. Havia alguém naquela família que ele muito amava: eu, o filho querido, o filho desejado. Tudo que ele não deu para os outros filhos, até na questão material, eu tive. Meu pai dizia que eu era a pedra de açúcar dele. Ele me colocava nos seus ombros e levava para o bar quando ele ia beber. Tinha orgulho do filho caçula, que eu fui o filho querido. E como eu contei aqui na minha história, 2 semanas antes dele falecer, eu fiz uma semana de oração numa igreja que tinha no bairro. Ele foi, ele não ia e foi. Naquela semana, ele foi todos os dias. No último dia, ele aceitou o apelo do batismo, se entregou a vida a Cristo. 15 dias depois, ele faleceu. Mas a pessoa responsável pela transformação da vida do meu pai foi a minha mãe, que durante mais de 40 anos, irmãos, mais de 40 anos, orou pela transformação da vida daquele homem. Os filhos que nasceram foram resposta à sua oração. Deus, eu diria que não poupou o seu sofrimento e a sua dor, mas lhe deu a força para resistir, lhe deu a bravura para ser aguerrida. Quantas vezes eu acordava à noite, que eu sou impaciente para dormir, eu mexo muito, e eu via minha mãe ajoelhadas, com a mão na minha caminha, outra mão na caminha do meu irmão. Ela passava, eu via apenas a silhueta da minha mãe, ela passava a noite ali, de joelhos, orando por aquelas 2 crianças. E quando eu pergunto assim: mãe, o que a senhora pedia naquelas orações? De que vocês só tirassem do pai de vocês as boas coisas que ele tem. Um homem trabalhador, um homem que tinha amor no seu coração. Mas era, infelizmente, um instrumento do inimigo quando bebia. A minha mãe orou pela conversão do meu pai. Como eu disse, a minha mãe era católica, mas ela falava com Deus. Ela se ajoelhava e orava a Deus. E assim a minha mãe cresceu. Entre tantas experiências que tocaram a vida do meu pai, houve uma em especial. E eu quero terminar e contar essa história para vocês. Eu estou em obras lá no meu apartamento, eu tive que encaixar tudo que estava no armário, para tirar um armário de lá. Isso aconteceu semana passada. E quando eu estava mexendo na gaveta, achei uma foto. E a Zezé disse assim: você vai mostrar essa foto? Eu disse assim: eu tenho que ilustrar. E era a única que eu tenho. Eu tinha 21 anos de idade. Já era obreiro, tinha um bom salário. E eu comprei uma moto, que na época era uma bonita moto, não sei quantos conheceram, a chamada CB400, e essa era uma CB400 personalizada. E eu não tenho saudades nenhum desse período da minha vida. Nenhum, irmãos. Nenhum. Esta foto foi tirada na praia da Barra da Tijuca. Eu fui passear no Rio de Janeiro com a minha irmã, que era solteira, a outra casada morava lá. E nós fomos passear pelo Rio. Como eu disse, 21 anos de idade. Eu prefiro ficar com esta foto aqui. Algumas semanas depois que eu tirei aquela foto, eu estava voltando da faculdade, na minha moto, fazendo o trajeto que eu fazia todos os dias, subindo a rua Dom Silvério, indo para o meu bairro de Santa Luzia. Uma rua comprida, ela tem uma reta, lá no fundo uma subida. E já viu, né? A moto ia roncando até pegar aquela subida. Aquela rua tem uma rua que ficava transversal, em frente a um bar chamado Gaudêncio.
E ali ficavam as pessoas bebendo, era uma quinta-noite, etc. E eu vinha subindo, acelerando, um carro simplesmente fez isso para entrar naquela rua transversal e ele não me viu. Eu tentei tirar a moto, mas eu peguei na ponta daquele carro, quase em cima da roda, e eu fui projetado. Como eu tinha virado a moto, eu fui na parede da padaria que ficava na esquina daquele bar, de cabeça. Fiquei desacordado de imediato. O carro fugiu. Logo chegou um aglomerado de pessoas. Como viam muitos jovens voltando da cidade, da aula, e como eu disse, a minha moto era personalizada, não tinha outra igual aquela, era um branco pérola, uma moto muito bonita. Eles viram a moto do Toninho. Um dos rapazes foi até a casa dos meus pais, porque sabia onde eu morava, me conhecia, era amigo. Ele tocou a campainha, os meus pais ainda acordados, provavelmente eles dormiam quando eu chegava. E quando meu pai abriu a porta, minha mãe já estava deitada. O Marquinhos disse assim: Sr. Geraldo, Toninho sofreu um acidente de moto e ele foi levado para a Cotrel. E meu pai disse assim: não, ainda, às vezes ele chega mais tarde. Não, acho que você está enganado. Não, é ele mesmo, Sr. Geraldo. Eu conheço a moto dele. A minha mãe ouviu, e quando a minha mãe ouviu, algo tocou o seu coração. Quando meu pai voltou, porque ele ficou conversando com o rapaz, a minha mãe já estava arrumada. E o meu pai disse assim: não, fica aí, deixa que eu vou lá para ver se é com ele mesmo. E ela disse assim: o meu filho precisa de mim. Com muita relutância entraram no carro. Eles, perto de onde havia sido o acidente, subiram aquele morro. Quando desceram, um movimento, vários carros, a polícia já estava por ali. Meu pai estacionou e foi atravessando as pessoas. O que vocês acham que aquele pai e aquela mãe sentiriam quando viram ali um pé do meu sapato, algumas gotas de sangue e a moto toda arrebentada? Duas atitudes. Meu pai começou a empurrar as pessoas: saiam daqui, saiam daqui. A minha mãe colocou a mão no peito e começou a orar: meu filho está com Jesus, Jesus está com meu filho, o meu filho está com Jesus, Jesus está com meu filho. Aquele rapaz que tinha ido com eles, ele foi, pegou o ônibus, entrou no carro, foi dirigindo. O meu pai, desesperado, gritava, e a minha mãe dizia: meu filho está com Jesus, Jesus está com meu filho. Chegaram a Cotrel, eu estava inconsciente, na UTI, os médicos me atendendo, eu tinha hemorragia interna muito forte, e os médicos disseram: vocês não podem vê-lo. Meu pai gritava, e a minha mãe serena: eu preciso ver o meu filho. Eles deixaram que a minha mãe entrasse. A minha mãe segurou na minha mão e orou por mim. E saiu. Depois que ela saiu, eu coloquei o sangue para fora. Depois eu fiquei sabendo que se eu não tivesse colocado o sangue para fora, eles não estavam conseguindo conter o sangramento. Eu teria morrido. Os médicos disseram: vocês não precisam ficar aqui, porque ele vai precisar ficar na UTI, ninguém pode vê-lo. Eles foram para casa, de madrugada. Um sobrinho meu foi chamado pelo meu pai porque era policial. Eles deram a placa do carro para o meu pai e ele queria vingança. Queria que ele descobrisse quem era aquela pessoa que fugiu e não me socorreu. Teve coragem de deixar um jovem sangrando e correr. E meu pai dizia: se o meu filho morrer, eu vou achar este infeliz. Eles foram para casa e este meu sobrinho, meu pai não parava. A revolta foi para a rua e muito provavelmente beber. A minha mãe se ajoelhou na cama. Quando meu pai saiu, a minha mãe ficou ajoelhada. Eles passaram a noite. De manhã cedo, o meu pai foi visto com uma vassoura e um balde d'água, lavando o meu sangue e varrendo os vidros da moto. Lá naquela calçada, pessoas estavam indo em casa para visitá-los. Quando meu pai chegou em casa, a minha mãe estava de joelhos no mesmo lugar. Passou a noite orando. Nenhum momento moveu uma lágrima, mas orava. As suas palavras eram: meu filho está com Jesus, Jesus está com meu filho. Eu me restabeleci, fiquei alguns dias na UTI, alguns dias no hospital e fui para casa com fortes dores de cabeça. Eu ficava num quarto totalmente escuro. O enfermeiro vinha, o farmacêutico vinha para aplicar as injeções devido à forte dor de cabeça. Um dia o meu pai chegou em casa, entrou no quarto, ele sempre ia me ver. Ele abria a porta, perguntava como estava, e eu lá deitado. Ele se assentou na cabeceira da cama
colocou os meus pés no seu colo e começou a chorar. E chorava, e chorava. Foi quando eu conheci cada detalhe dessa história. Como eles ficaram sabendo, a atitude da minha mãe, a reação dele, o que se passava na cabeça dele. E ele disse assim: meu filho, você está vivo, porque a oração da sua mãe te salvou. Eu já tenho quase 40 anos vivendo com essa mulher. Eu quero dizer a você de que foi o maior testemunho de fé em Deus que eu poderia ter visto. Aquele acidente marcou muito a vida do meu pai. 4 meses depois eu fui embora de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, recebi um chamado. Eu cheguei em casa feliz e contente, sorrindo, recebi um chamado: você, gerente dos céus da maior associação do Brasil, Associação Rio de Janeiro. Eles não deram nenhum sorriso, não deram parabéns. Eu entendi exatamente o que minha mãe e meu pai sentiram no dia que nós deixamos a filha no colégio e essa esposa voltou para casa chorando, de Arthur Nogueira, Tatuí. Eles não tinham motivos para ficar felizes, mas eles sabiam que havia uma missão, apoiaram e eu fui embora. Os anos se passaram até que meu pai se converteu. Mais de 40 anos orando pela transformação daquele homem. Eu quero falar às mães que aqui estão. Eu incluo a mãe da minha filha. Eu devo amá-la acima de tudo por ser a mãe da minha filha. Eu quero dizer às mães que orem e clamem pelo fruto do seu ventre. Eu sempre acreditei que havia algo maior nas orações de minha mãe, até que eu comecei a estudar o que a Bíblia diz a respeito da oração. Eu sou um fruto completo e absoluto das orações da minha mãe. A minha vida, o meu casamento, a minha filha, o meu ministério, a minha conversão, fruto das orações dessa mulher. Esta é a última foto que nós tiramos juntos, agora no final do ano. Assim está a minha mãe hoje. E se você for visitar a minha mãe, ela vai lhe mostrar algumas fotos dos seus filhos e ela vai lhe mostrar um caderno. E sabe o que ela faz nesse caderno? Ela escreve as suas orações. O ministério da minha mãe é orar, orar e orar e orar. E ela ora pelos pastores que pregam, pelos comportores, ora pelos programas a Novo Tempo. Ela ora por vocês. Uma vida de oração. Uma senhora que 2 cirurgias anda com muita dificuldade. E ela vai à igreja, eu fui com ela a última vez, nós vamos quase 10 minutos para andar assim uns 400 metros até a igreja. Mas ela vai e ora. Eu quero compartilhar com as mães que estão aqui estes versos contidos no Espírito de Profecia que diz assim: nosso compassivo Redentor está vigiando sobre vós com amor e simpatia, pronto para ouvir vossas orações e dar-vos a assistência de que necessitais. Seus braços eternos sustentam a mãe, o que diz aqui? Fiel e temente a Deus. Guardem isso, mães. Os braços eternos sustentam a mãe que é fiel e temente a Deus. Aquele Salvador que andou uma longa jornada para aliviar o ansioso coração de uma mãe cuja filha estava possessa de um espírito maligno, ouvirá a oração das mães e lhe abençoará os filhos. É impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Ela reconhece Deus em todos os seus caminhos, leva seus filhos ao trono da graça e apresenta-os a Jesus, suplicando sobre eles suas bênçãos. A influência dessas orações é para os filhos como fonte de vida. Essas orações oferecidas com fé são o sustento e a força da mãe cristã. Negligenciar o dever de oração com nossos filhos é perder uma das maiores bênçãos ao nosso alcance, um dos maiores auxílios em meio às perplexidades, cuidados e fardos de nossa suprema tarefa, como pais e como mães. O poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do filho em suas vicissitudes da infância, nos perigos de sua juventude, não saberá, senão no juízo, a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos. As orações das mães cristãs
não são desatendidas pelo Pai de todos, que enviou o seu Filho à terra para resgatar um povo para si mesmo. É vossa parte trabalhar com simplicidade e fidelidade, e Deus estabelecerá a obra de vossas mãos. Eu procurei um outro texto, eu esqueci que eu tinha que procurá-lo para colocar aqui. Quando fui ver a internet, eu tinha ido embora. Um texto também de profecia que diz que as orações das mães, elas continuam sendo ouvidas no trono da graça de Deus, mesmo depois que elas morrem. É o que diz aqui esse texto. Não saberá senão no juízo a influência de suas orações sobre a vida dos seus filhos. Quantas mães aqui eu sei que têm os filhos afastados da verdade? Quem sabe que nunca se converteram? Continue orando, mesmo que quando você fechar os seus olhos, você não veja o seu filho batizado na igreja. Continue orando, porque as suas orações continuarão sendo ouvidas até o dia do fechamento da porta da graça. O poder de uma mãe que ora. Eu, nas minhas humildes palavras, traduziria a minha experiência e aquilo que eu aprendi da seguinte forma: o Deus eterno não resiste à oração de uma mãe fiel que clama pelo fruto do seu ventre. Eu quero terminar e quero mostrar a última foto do meu pai, poucos meses antes dele falecer. Aí está a Tayane, minha filhinha, no colo da minha mãe. A última foto. Este homem que está aqui não era um homem mau. A minha mãe me ensinou a fazer uma coisa: olhe para as pessoas por aquilo que elas têm de bom. Aprenda a amar nos seus defeitos e apesar dos seus defeitos. Foi isso que ela fez com este homem, durante toda uma vida. Ensinou-nos os filhos a amar um homem rude, arrogante, um homem que tinha dinheiro no bolso para andar com um opalão novo, para cortejar as mulheres nos finais de semana. E não dava para os filhos o amparo que tinham. As minhas irmãs não têm orgulho de falar do pai. E algumas trazem traumas de uma educação terrível. Mas as orações dessa mãe transformou esta família nessa família. Todos na igreja. 2 pastores. E se você for à casa de minha mãe, você vai ver uma foto minha e do meu irmão. Nós tiramos juntos, escrevemos cada uma dedicatória. E minha mãe vai dizer assim para você: aqui estão os troféus que Deus me deu pelo meu amor a Ele. Os 2 filhos, pastores. Somos imperfeitos? Claro que somos. Mas é com a imperfeição minha e sua que Deus vai terminar a pregação do Evangelho. É por isso que nós temos esses dias de oração, irmãos. Porque aqui em um hospital somos todos doentes espirituais, mas quando a gente se une em oração, em jejum, a gente se fortalece. A gente passa a acreditar, sim, no impossível. Se eu soubesse, irmãos, o dia que Jesus iria voltar, eu iria lá para o Parque da Saudade, na cidade de Juiz de Fora. E eu queria ser o primeiro a ver o meu pai ressuscitar. E querer ser apresentar o meu pai para Jesus Cristo. E quando entrar na cidade santa, eu quero que ele esteja ao lado, nessa foto, ressuscitado e transformado, para viver a eternidade com a família, ao lado desta mulher de fé, a dona Manuelina, que tem os seus 83 anos de idade e que ora por mim todos os dias. Ela sabe que eu estaria pregando aqui agora. E neste momento, ela está dentro da igreja, orando por mim e por vocês. No texto de hoje da revista que nós recebemos, eu selecionei 2 textos, pastor, e quero deixar com vocês. E tudo isso tem a ver com a vida da minha mãe. Precisamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo seguidor de Cristo deve indagar: Senhor, que queres que eu faça? Precisamos humilhar-nos perante o Senhor, com jejum e oração, meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. A minha mãe foi uma mulher pura em toda a sua vida. Eu nunca consegui ver nela algo que pudesse ser um mau exemplo para mim. Nunca ouvi a minha mãe reclamando de nada. Sempre sorrindo, sempre orando. E este texto reflete também um pouquinho o que significou a vida da minha mãe.
Em nenhum momento podemos nos sentir seguros, exceto quando podemos confiar em Deus. E a vida escondida em Cristo. Vigilância e oração constituem a salvaguarda da pureza. Faça vocês, mães, pais, filhos, avós, tios, a igreja, o pastorado, todos nós que estamos aqui, vamos fazer com que esta palavra se cumpra. Vamos esconder a nossa vida em Cristo. E os milagres de Deus também vão acontecer em nossa vida. Depois dessa linda mensagem, obrigado, pastor. Com certeza a mensagem vem de encontro aos nossos corações. Dando continuidade à adoração ao nosso Deus, chegamos ao momento dos dízimos e das ofertas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 6 a 7. 2 Coríntios 9, 6 a 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Neste momento, iremos devolver nossos dízimos e nossas ofertas. Que Deus os abençoe. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estão nossas ofertas e os nossos dízimos. Pai, ofertas e dízimos que venham contribuir para o crescimento dessa igreja e para a tua volta. Esteja conosco, abençoe essas ofertas, por Jesus. Amém, Senhor.
Olá, fique atento às informações do Jardim América. Atenção, mulher! Vem aí uma super programação para você. Dia 7 de março, sábado, mini congresso da mulher na Chácara Piratininga. Neste dia, as mulheres irão para a chácara às 8h30 da manhã. Os filhos ficarão com os maridos na igreja. Ao meio-dia, os familiares se dirigem para a Chácara Piratininga com uma cesta de lanche para o almoço familiar. À tarde, uma equipe cuidará das crianças e a programação encerrará às 17 horas. Neste dia, palestras e uma programação muito especial para você, mulher. E no dia 8 de março, domingo, para finalizar esta bela programação, acontecerá a Feira da Saúde para a comunidade na Escola Adventista. E para este evento, precisamos de apoio. Procure a Rosileia e veja como você pode colaborar. Mulher, programe-se, pois o fim de semana dos dias 7 e 8 de março é especial para você. Mais informações no mural da igreja e com o Ministério da Mulher. Existe um grupo que ora por você. Aproveite esta oportunidade e coloque seus pedidos na arca de oração. Bênçãos e milagres estão reservados para você. Creia, confie e coloque seu pedido na arca de oração. Março com séries especiais. A partir do dia 4 de março, às quartas-feiras, teremos a presença de Oséias Reis, integrante do Quarteto Arautos do Rei, apresentando o tema A Igreja Invisível. E aos domingos, de 8 a 29, o pastor Gilson Brito estará apresentando a série Está na Hora. Prepare-se, março será especial para você. Neste domingo, às 6 da tarde, teremos a classe bíblica Família Radiante, com o tema Luta Desigual, com o pastor José Dilson Félix. É a oportunidade para você aprofundar-se no aprendizado bíblico, tirar dúvidas e preparar-se para o batismo. Tudo isso e muito mais. Traga amigos, familiares e interessados. Como emagrecer sem traumas? Nesta segunda-feira, dia 2, às 7 da noite, Amigos da Balança convida. Venha conhecer novos amigos e invista em você. Acompanhamento semanal, orientação nutricional e reeducação alimentar. Junte-se a nós e você também será um vencedor. É nesta segunda, às 7 da noite, aqui na igreja. Atenção, garotada que deseja participar do Clube de Aventureiros Pedras Preciosas. Você sabe que o clube é um lugar cheio de atividades legais onde você fará muitos amigos, não é mesmo? Então diga ao papai e à mamãe, eu quero participar. E como não posso fazer minha inscrição sozinho, preciso que você traga uma cópia do meu RG, R$15 e 1 quilo de alimento não perecível neste domingo, dia 1º, às 9 da manhã, no Salão de Jovens da Igreja, combinado? E atenção, pais, invista hoje no adolescente de amanhã. O encontro de desbravadores será neste domingo, às 9 horas, no sítio da Maria Lúcia. Informações para a comunicação da igreja devem ser encaminhadas para boletimamerica@gmail.com até às 12 horas de quinta-feira.